Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos no nosso 5º encontro e vamos ter a 9ª palestra, a 9ª fala, e depois do intervalo a 10ª fala, encerrando na próxima semana. Tá? Então sejam todos bem-vindos e eu quero que você agora abaixe sua cabeça que nós vamos orar. Vamos pedir a Deus sabedoria. Paizinho querido, nós te louvamos por essa oportunidade que nós temos hoje, de ouvir a Tua palavra, de ouvir ensinamentos acerca de finanças, acerca daquilo que a Tua palavra diz e tem a nos ensinar, Senhor, nessa questão. Todos aqui precisamos de tratamento nessa área, Senhor. Todos aqui precisamos aprender a administrar nossas finanças de modo que agrade a Ti e que glorifique o Teu nome, Senhor. Nós pedimos que o Senhor use esta noite, que o Senhor fale aos nossos corações e que cada um aqui tenha calma, tenha paciência, quietude no coração e que o Teu Espírito Santo possa estar tratando e ensinando, Senhor, para que no mais breve possível possamos sair desses débitos, dessas dívidas. Faz isso na vida de cada um aqui, Senhor, para que Cristo seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Primeiro, quem está fazendo aquelas anotações diárias e colocando na planilha? Hoje tem menos pessoas, da última vez tinham mais. Gente... E quem conseguiu fechar o mês lá, colocou tudo, fez um fechamento de mês aí? E aí, deu para verificar o que a gente gasta mais? Deu para perceber que dá para economizar em alguns itens? Deu para perceber isso? Alguns ficaram enforcados, né? Mas, gente, isso é importante para que a gente possa enxergar esses números e ver realmente. Eu tenho que economizar em determinada área para poder quitar alguns débitos em alguns lugares. Então, isso é importante. Então, você precisa de exercitar isso. Não adianta fazer enquanto está vindo nas palestras e depois parar. Não, isso aqui é um exercício diário, mensal. Eu fechei a minha lá, todo mês eu fecho certinho. A gente senta, é bom você sentar com a esposa, com o marido, com os filhos, para mostrar para eles, né? O Barbinha recebeu várias informações, vários relatos de pessoas que identificaram muito gasto com supermercado. Às vezes vai no supermercado, vai, gasta, não anota, né? Mas quando você anota, você percebe que às vezes tem um exagero. Outros lá gastando com Uber. Sentaram com a família lá, gastando mais de R$500 com Uber, gente. Então, assim, são gastos que você tem, que às vezes você não percebe, né? Mas no final das contas faz falta esse dinheiro. Então, a administração dessa verba, desse dinheiro que a gente tem é muito importante. Não sei também se vocês fizeram aquilo que nós sugerimos. Lembra da música lá? Faça uma lista dos seus débitos. Não sei se você fez aquela lista do que você deve e do que você tem. E se existe uma possibilidade de desfazer de algum bem para você quitar tudo aquilo. Não sei se alguém fez. Ou ainda a possibilidade, de repente, de concentrar toda a dívida num item só. Eu posso vender um carro mais caro, comprar o mais barato, ou eu posso, às vezes, financiar o carro e quitar todas as dívidas, negociar um juro. Então, são alternativas que a gente pode ir pensando para verificar. E outro detalhe também que é bom você fazer é aquela lista dos débitos e você, quando você vai pagando, vai quitando ali, vai deixando ali, riscando, deixa isso visível para que você tenha estímulo. Olha, eu estava devendo aqui R$500, paguei os quinhentão. Estava devendo 3.000, paguei os 3.000. Então você vai quitando e você vai enxergando isso. Isso é um estímulo para você. Tá bom? Então, todas essas sugestões que nós estamos dando aqui, gente, é para melhorar essa questão de vocês administrarem as finanças. E, acima de tudo isso, nós temos a palavra de Deus que nos ensina sobre finanças, que é aquele texto que o Barba gosta muito: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Então, hoje nós vamos mostrar para vocês aqui
Nosso tema de hoje é rumo à liberdade financeira. Da outra vez que eu falei era o dia D, né? Não sei quem estipulou também um dia D para pagamento das dívidas. Levanta a mão. Quem estipulou um dia D para pagamento das dívidas? O resto nem tem dívida, né? Tá bom. Poucas pessoas. Mas assim, gente, é importante você ter essa meta, né? Para que você, não, eu quero quitar os meus débitos ali em X tempo ali, que é para você realmente ter esse alvo, esse objetivo e persistir nisso, tá bom? E o nosso tema de hoje, então, é rumo à liberdade financeira. Olha o que esse texto diz aqui de Lucas, nós já lemos, mas é importante a gente revisar de novo para que a gente grave na nossa mente. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar. Então é isso que nós queremos que você faça. Você quer entrar no financiamento, você quer comprar um carro novo, trocar um apartamento. Gente, não tem problema, certo? Mas você tem que fazer as contas. E o detalhe que a gente fala bastante sobre financiamento é que a gente, às vezes, conta apenas com as coisas boas, né? A gente não pensa que alguma coisa, que a gente pode perder o emprego, de repente. Eu tenho um amigo que ele tinha lá as suas contas tal, e ele foi demitido. E aí, como é que fica para pagar esses débitos? Entendeu? Então, se você não tem uma coisa longa para pagar, qualquer problema que aconteça, e a importância também da gente ter esse controle financeiro e fazer uma reserva para que, numa eventualidade, você possa administrar isso melhor também, isso é importante. Ok? Eu quero deixar um alerta para vocês aqui. Eu vou até ler porque eu escrevi para isso aqui, é interessante. Ó. Não estamos aqui para condenar ninguém. Gente, presta atenção. Ninguém aqui está apontando o dedo, você deve, você não tem que fazer financiamento. Nós não estamos falando nada disso. Caso você esteja em um financiamento ou esteja com dívidas, queremos que você primeiramente vá diante de Deus e peça a Ele sabedoria para sair desta condição. Não precisam levar em conta o que eu ou o que o Barbinha estão dizendo, tá? Mas leve em conta, gente, o que a palavra de Deus diz. Isso é mais importante. Nós passamos alguns conceitos aqui financeiros, alguns cálculos, algumas estimativas para vocês, mas o que você deve ficar é com a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. O nosso manual é a palavra de Deus, tá bom? Como saber se o que eu quero comprar é caro? E agora, gente? Como é que a gente pode resolver isso? Como você vai saber se aquele carro, se aquela camisa, se aquela bolsa, se aquele sapato é caro? Existe uma fórmula, e nós vamos trabalhar com essa fórmula hoje, tá bom? Nós vamos apresentar alguns números e você pode até se espantar com esses cálculos aqui, pois nós brasileiros não acostumamos a fazer muita conta, né? A gente cabe no orçamento, a gente vai lá e faz a conta. Só que a gente faz uma, faz duas, faz três, e quando vê, está comprometida uma boa parte dessa renda aí. Então, nós vamos trabalhar com alguns conceitos econômicos para que você reflita e, como diz o texto, se assenta e faz as contas. Tem mais um detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, depois a gente vai entrar diretamente aqui. Ó. Você assumir uma dívida, um financiamento, não quer dizer que você não vai prosperar. Certo? Não é questão que você não vai prosperar, que agora eu estou em pecado contra Deus. Gente, nós queremos dizer o seguinte, se você assume o financiamento, você tem que fazer o cálculo, porque você está pagando um juro, muitas vezes exagerado. Esse juro que você poderia estar aplicando de outra maneira. Porque às vezes a gente compra coisas, né, que a gente às vezes não precisa para agradar pessoas que a gente nem gosta. Então é para você sentar realmente e fazer as contas. Será que eu preciso realmente de trocar o carro esse ano? Eu preciso fazer essa viagem esse ano? Eu preciso de comprar essa bolsa esse ano, esse sapato, essa calça? Então, entenda isso, gente. Nós não queremos, não é que você não deve comprar. Você tem todo o direito e o dever de comprar o que você precisar, porque você trabalha, você tem que se presentear. Mas faça as contas. E, de preferência, não faça dívida, pague à vista.
Tá bom? É isso que a gente quer que vocês gravem. Então, esse texto aqui diz bem isso aqui, ó. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Tem muita gente que é compulsiva. Então, ela está ansiosa, ela pega o cartão de crédito, né? Ou o dinheiro que está na bolsa e vai fazer compras. Então, isso é um problema que precisa ser tratado. Nós devemos levar nossas ansiedades, gente, diante de Deus. Então, se você enfrenta uma dificuldade desse tipo, vá diante de Deus, coloque diante dele. Senhor, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça agindo na minha vida. Não é porque você é um regenerado, nascido de novo, que você agora está livre de entrar nessas armadilhas do que nós vivemos no capitalismo. Gente, nós estamos sujeitos. Tá? Mas nós precisamos desse alerta. Por isso nós precisamos dessa constante oração, comunhão com Deus, comunhão com a palavra, meditação na palavra, para que a gente possa estar sempre ligado e esperto com essas armadilhas que o sistema apronta para a gente. Agora nós vamos entrar bem nos cálculos. Então presta atenção aí, gente. Como é que você sabe se o que você vai comprar é caro ou é barato? Presta atenção. A conta é matemática, gente. É simples de fazer. Então, você tem uma renda. Não fica lendo lá os outros por enquanto, não. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Você tem uma renda. Eu chutei aqui R$3.000. Aqui o número, gente, pode ser o que você quiser. O que você ganha, 3 mil. Aí você trabalha lá, normalmente, 176 horas. Então, você ganha R$17 por hora. Esse é o teu ganho por hora, tá bom? Como é que você sabe se o item é caro ou não? Então, vamos lá. Eu peguei 3 itens de exemplo. Um iPhone 11, que é o sonho de consumo de muita gente, né? Tem uns que não ligam, mas tem gente que fica lá obcecado pelo produto. Então, ele custa, em média, não sei se abaixou um pouquinho, mas 8.566, que é simplesmente 502 horas de trabalho, gente. Não é muito tempo, né? Quanto que dá isso? Mais ou menos 3 meses, gente, para comprar um telefone. Não é tanto tempo assim, né? Então, aí você sabe. É caro? Depende. Se você colocar o número aqui, você ganha 30 mil, 50 mil aqui, a hora aqui vai ser... Então, vai ser barato. Mas para quem ganha 3 mil, trabalhar 3 meses para pagar um item... E vocês conhecem alguém que faz isso? E tem gente que faz isso. É o que eu estou falando, nós não estamos aqui proibindo nem dizendo. Nós estamos apontando para você, faça a conta. Compensa? É isso que você quer? Não tem problema. Tá? Mas junta o dinheiro e paga à vista, tá? Porque se você perder o emprego, vai ter que vender o telefone, não vai valer nem metade do valor. Tá bom? Então vamos lá, vamos para o outro. Eu peguei uns itens bem simplesinhos, tá, gente? Uma calça aqui, tá em oferta lá por R$ 3,99. Não é assim tão caro também, né? Mas o cara que ganha R$17, ele vai ter que trabalhar 24 horas, 3 dias, para pagar a calça. Uma calça. Aí você tem 30 dias de trabalho, então você começa a fazer as contas assim, do que... Eu peguei itens assim, bem tranquilo, que a gente tem necessidade de comprar mesmo, tá? Isso é coisa que a gente não pode viver sem. Olha o outro aqui. Um tênis. Todo mundo precisa de um tênis, né? Quem não precisa de um tênis? Aquele tênis macio, para você fazer aquela caminhada no final da tarde. Olha que legal, gente. O Nike Zoom Pegasus. Ele tem nome e sobrenome. Olha que legal. Nome e sobrenome. Eles cobram isso aqui, ó. Isso aqui é o preço. Tal. Turbo feminino. De corrida. Olha aí, mulherada. Vocês que gostam de correr. R$ 799. Não é tão caro assim, né? 10 parcelinhas de 79. Tá tranquilo. Olha aí. Você tem que trabalhar 47 horas ou uma semaninha, né? Uma semana e um dia, né? Já foi 10, a calça e o tênis já foi 10 dias. Comer, não precisa. E as parcelinhas, né? Então, gente, é aprender a fazer conta.
É coisa simples, não é difícil essa conta, né? Quanto você ganha pelo número de horas. Aí você vai lá comprar. Lembra da novela que tinha, que o cara contava tudo em boi? Quantos boi vai me custar isso? Aí você começa a perguntar, quantas horas de trabalho vai me custar isso? Começa a fazer essa pergunta que você não vai ter dó de gastar o dinheiro. Não é isso que nós queremos ensinar para você, não. É você fazer as contas e ver se realmente você precisa disso. Porque às vezes você tem uma dívida lá de quinhentão e vai comprar a calça de 399. Dava para pagar a dívida, não dava? Um apertinho que desce ali. Diminui um pouquinho no mercado, não compra aquela calça e paga a dívida. Então é isso que a gente precisa aprender. A fazer conta e pagar à vista. Aqui. Olha lá. Só para lembrar. Opa, foi duas. Só para lembrar. Então, se você tem esse hábito de às vezes, gastar sem fazer conta e começar a fazer essas contas e perceber que você estava no caminho errado, então a ideia, nós já falamos isso aqui no outro encontro. Ó, considere uma mudança radical em seu estilo de vida. Se você usava calça de 399, de 799, de R$2.000, considere uma de 50, 80 aí, gente. Você vai no mesmo lugar. Não é verdade? Vai ou não vai? Essa calça que eu estou aqui, ó, ninguém sabe quanto eu paguei, eu não vou falar também. Mas foi baratinho. E eu vim aqui, estou aqui na frente, não tem problema nenhum. Tá? Então é questão de mudança radical às vezes. Tá bom? Aquilo que nós falamos da outra vez também. Você sai todo final de semana, você gasta lá 100. Ah, mas é só 100, mas são 4, já são 400. Então por que não sair 2 vezes apenas? É questão de mudar, estão rindo, né? Mudar, às vezes, esse hábito, tá ok? Vamos para o outro. Agora, gente, aqui vai apertar o cinto. Vamos fazer uns cálculos aqui, principalmente para os homens, né? Homem gosta de trocar o carro. Mulher não tem muito problema, mas homem gosta de trocar o carro direto. Meu carro novo. Vamos lá. Olha as contas aqui, gente. Vamos lá. Você vai fazer uma carta de crédito. Então, você vai lá na empresa e fala assim, eu quero uma carta de crédito, mais ou menos R$60.000. Você vai pagar 72 parcelinhas de R$968. Isso vai te dar um valor final de R$69.703, que vai te custar 14,46, 15% de taxa de administração. Sabe por quê? Porque que eles te cobram esses 15%? Quem sabe? Por que eles cobram esses 15% da gente? Vocês não sabem? Não, é porque nós somos incompetentes. É ou não é, gente? Nós somos incompetentes para guardar o dinheiro, então ele fala assim, deixa que eu administro o seu dinheiro. Então eles cobram da gente 15%. Tá bom? É isso mesmo. Eles vão administrar o dinheiro que a gente nem tem. Porque às vezes a gente entra numa empolgação, vai lá no mercado, tem uma banquinha lá, o cara convence você de que aquela carta de crédito é boa, quando você chega em casa, a mulher briga com você. Né? Então, é isso. Então, gente, fazer conta, 15%. Mas calma que vai melhorar o negócio. Mais uma. Aí, eu fui lá numa loja e fui lá perguntar quanto custa um carro novo. Gente, é legal você ser atendido quando você quer comprar um carro novo, né? Eu perguntei, quanto custa o carro? Aí o cara falou, não, entra no carro. Aí eu entrei no carro. Gente, eu falei, mas faltou isso aqui para mim comprar o carro. Você entra no carro, aquele cheiro de novo, banco de couro. Gente, é sensor de estacionamento, né, para você. Gente, pensa num negócio bonito, chique. Não, para vocês assim, ó, vocês. Ó, então, gente, esse carrinho ali, eu peguei um intermediário, tá? Ele custa 58 mil. Intermediário, é o novo Onix aí. 58.290. Para mim comprar esse carro, eu tenho que dar 50% lá. Eu tenho que dar 29.690 e assumir uma parcelinha de 1.091. Ah, não é caro, né? 1.091. Para quem ganha 3.000, dá para pagar. Então, tá bom. Eu vou pagar em 36 parcelas,
29 mil. Somando aos 29, esse carrinho vai custar para mim 68 mil. Eles vão me cobrar a bagatela de 18% para vender o carro para mim. Tá bom? Então, é fazer conta. Nós não estamos falando para você não comprar. Você compra se quiser, não tem problema. Só faz as contas primeiro. Mais um. Então, você vai pagar 68.966. O carro novo desvaloriza, não desvaloriza? Você tirou de lá, você não vende no outro dia pelos mesmos 58. Em média, o pessoal fala que perde 10%. Então, o carro vem para 52. Se você pegar 52 por 68, você está perdendo, na realidade, 24%. Tá ok? Então, é só para a gente fazer conta. Então, você perdeu 16.505. Quanto que você tinha que você deu de entrada lá? 29, né? 29. Mais 16. Dá para você comprar um carrinho seminovo bom, não dá? Dá para comprar, né, gente? Então, é aprender a fazer conta. Tranquilo até aí? Se alguém trabalha com carro aqui, não precisa de ficar bravo comigo. Não estou falando que não é para comprar. Só estou mostrando aqui como que é o valor financeiro. Mais um. Agora, vamos fazer a conta ao contrário? Pensa bem. Você ia pagar uma parcelinha de 1.091. De vez de você pagar 1.091, você vai poupar R$800. Jurinho de poupança, tá? 35,35. Em 3 anos, você teria mais 29 mil. Somado. Vamos dizer que você não tinha o dinheiro para dar de entrada, mas você tem um carro usado, mais 24, mais 20, mais 18, não sei quanto custa o teu carro. Ou se você tivesse os mesmos 29, olha quanto você tem. Você vai comprar o carro à vista, gente. Nos 3 anos. O teu carro aguenta mais 3 anos? Aguenta, né? Mas a vaidade muitas vezes não aguenta, né? Esse é que é o problema. O vizinho trocou o carro, por que eu não vou trocar? Hã? Já mudou. Até você terminar de pagar o financiamento, teu carro é usado e vai valer menos ainda. Tem outra desvalorização ainda que nós nem consideramos. Então, gente, é fazer conta. Vamos para o outro. Vamos lá. Se você, em vez de pagar a parcela de 1.091 e poupar, lá no começo, lá, financiamento lá, 72 vezes, de vez de você pagar 900 e poucos reais, que era o valor lá daquela carta de crédito, era 968. Você vai poupar 650. Olha bem, você vai guardar 650. Em 72 meses, você tem 55 mil reais. Dá para comprar um carrinho bom também. Não dá? Então, se você tem o seu carro usado e você consegue, se a tua ansiedade não for tão grande assim, você vai conseguir comprar um carro novo em determinado tempo. Depende do valor que você quiser comprar ele. E aqui, gente, ó, você economizou R$318 por mês, que você pode estar aplicando de outra maneira. E a questão do poder, né? Você pode pagar os 960? Você pode pagar os 1.091? Entendeu? Porque uma coisa é você assumir uma dívida, outra coisa é você estar guardando e poupando. Se tiver algum problema no meio aí, você pode deixar de poupar 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? E a parcela do carro, se você deixar de pagar 3 meses? Vamos buscar lá, né? Então, esse é que a gente tem que ter cuidado. Mais um. Agora vamos ver o AP, apertamento, ou a casa. Tá? Volto a dizer, gente, nós não estamos falando que você não pode comprar, você pode comprar, mas faça as contas. Vamos lá. Então você vai. Peguei um imóvel, eu ia pegar um popular, mas eu pensei que aqui o nível é um pouquinho melhor, peguei um imóvel de 240 mil. Tá bom? Você vai dar de entrada 40 mil reais. Então você vai financiar 200 mil reais. Então você vai parcelar isso em 240 meses. A primeira parcela você vai pagar 2.197 e a última 864. Ok? Isso vai custar para você 394. Os 200
Vamos para 394 em 240 meses. Passa mais um. Então, se você somar os 40 mais os 394, já subiu um pouquinho, né? Porque os 40 aqui você já pulou na entrada aqui, ó. Então vai para 400 e poucos mil. Olha aqui, gente, que legal. Esse apartamento vai custar 55% mais caro para você. Ah, mas eu preciso de morar. Calma, que você vai morar. Já morreu. A dívida ficou. Então é o seguinte, ó, vamos para o outro aí. Nós vamos fazer umas contas para vocês perceberem aqui. Ó. Se você aplicasse esses 40 mil reais e poupar durante 120 meses, 1.200, que é bem menos do que está aqui, ó, uma poupança e tal. Olha aqui, 10 anos, gente. Em 10 anos, você poderia comprar o seu imóvel. Quanto que você está pagando na parcela? 1.200. Menos, sobra milão aqui, não sobra? Você pode pagar aluguel com R$1.000? Dá para morar com R$1.000 em Londrina? Dá ou não dá? Hã? Depende do imóvel, né? Depende do imóvel, você consegue pagar aí uns R$700, uns 300 de condomínio. Não consegue? Em combustível e tal, transporte. Isso é questão de fazer as contas. Né? Agora, você pode assumir a dívida também, morar perto do seu trabalho e pagar 2.197 mais o condomínio. Não é isso? Se for um apartamento. Pode ser uma casa, né? Que às vezes você não vai ter que pagar isso. Tá bom? Mas isso aqui é para a gente fazer conta. Tá? Mais um. Então, você teria aqui, ó, metade do tempo para poder comprar o imóvel. Pode passar mais um? Vamos para outra situação. 240 mil, 240 meses, que é aquelas contas que estavam lá. Pode passar mais um. Taxa de 49. Ó, se você aplicar 40 mil, mesmo valor, e você poupar 72 meses, 2.197, que é o valor que você supostamente teria para pagar a parcela. Porque você, quando assinou o contrato, você não disse que tem o valor para pagar a parcela? Então, você tem que poupar também esse valor. É ou não é? É matemática. Se você pode pagar o boleto, o carnê, você vai ter que poupar também, tá? 72 meses, ó. Quanto que dá 72 meses? 6 anos. E você teria o valor equivalente, aproximado aqui? Então, ela falou que se a gente não tem disciplina, é essa incompetência que eles cobram da gente. Aqui eles cobram 50%. Entendeu, gente? Então é para a gente aprender a fazer conta. Ah, mas daqui a 6 anos, esse imóvel aqui vai estar custando mais caro. Será? Não necessariamente. É a mesma coisa do carro. Né? Quem mexe com imóvel aí pode ter uma noção melhor. Mas... é uma opção. Ué, mas tem gente que demora 10 anos para depois casar, né? E não fez nada durante esses 10 anos. É uma desculpa. Mas não é bem aceita pela namorada, né? Então, gente, vamos mais um lá. Ó, aqui é um resuminho, então. Só para a gente ver o que nós falamos até agora. Você tem um aporte inicial de 40 mil, uma primeira parcela de 297, 240 meses, você vai ter lá 54% de taxa. Se você pegar aqui 40 mil, pagar um aluguel de 1.000, gente, depende de onde você quer morar também, né, gente? Tem isso tudo também, né? Você pega o Minha Casa Minha Vida e apartamento em 2 quartos, você paga quanto de aluguel? R$600? Com condomínio, ó, R$1.000 com condomínio. Então, é possível morar em Londrina com R$1.000. Então, você pode poupar Você pode poupar aqui. Então, dá para casar sim, e dá para guardar o dinheiro. Tá bom, gente? Não é enrolar a namorada, a noiva aí, não.
Vamos lá, e tem outra situação, ó, os 40 mil, poupar os dois, 197, em 72 meses você teria o equivalente a um apartamento. Ah, então vou poupar mais um pouquinho, mais 2 anos. Gente, mas isso é para você aprender a fazer a conta. Dá para guardar o dinheiro e comprar o imóvel. E dá para você pagar o aluguel e poupar. Ah, mas eu não vou conseguir poupar. E é incompetência sua. Se você disse, não é verdade? Ué, porque se você assumir um contrato lá de pagar uma parcela, você vai ter que pagar. Agora, por que você não consegue poupar? Isso, tem uns planos aí que você assume um compromisso lá mensal de X reais, né? Então tá bom. Vamos lá para o outro. Antes de construir sua casa, planeje para preparar. Vou começar de novo. Antes de construir sua casa, planeje-se e prepare os campos. Então, gente, vai casar? Então, faz as contas. Quanto que nós ganhamos? Podemos comprar imóvel? Podemos pagar aluguel? Né? Porque hoje em dia a gente começa as coisas do lado contrário, né? Primeiro casa, depois vai fazer conta. Não, faz as contas. Nós vamos conseguir caminhar junto aqui, vamos ter condições de ter uma vida digna, tal, trabalhando. Então, faz essas contas aí. Prepara os campos, dá uma olhada como é que está. Mais um. Conclusão, terminando então, como guardar e poupar e investir se não tenho disciplina? Aí é que é o grande problema. E por isso que eles cobram da gente. 15%, 18%, 50%. Então, se você começar a fazer conta, você vai se policiar de tal modo que você vai começar a poupar. De vez de você pagar para o outro guardar o teu dinheiro, você vai receber, gente. Essa que é a diferença. Nós não queremos que você não compre determinados itens. Não, pode comprar à vista. E você pode poupar e receber juro em vez de pagar. Não é melhor? Tá bom? Mais um. O Senhor... Ah, mas eu não tenho condição. Ah, eu não sei. Não tem mesmo, gente. Quem é que tem condição? Se nós não dependermos do Senhor todos os momentos. Lembra daquele texto lá, que eu gosto muito desse texto, 1 Coríntios 10, 31. Quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Poupar é para a glória de Deus? É. Fazer dívida é para a glória de Deus? Se é, então você faz. Né? Aí fica você e o Espírito que vai tratar com você. Então, o Senhor, se você está andando na palavra, se você está em comunhão com Deus, você está buscando esse conhecimento, essa sabedoria do Senhor, olha o que Ele vai fazer para você. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. É isso que a palavra está ensinando a gente. Então, pensa, faça as contas. Lembra daquela que eu falei da outra vez? Deu vontade de comprar, aquela vontade de comprar. Vai para casa, pensa, medita, espera uns 2 dias, né? Faz as contas. Tem a necessidade mesmo? Tem o dinheiro? Precisa? Então compra. Não precisa? Não tem o dinheiro? Vai fazer dívida? Não compra. Espera 2 meses, 3 meses, junta e aí você compra. Espera a tremedeira passar, Gente, isso é com cada um, né? Então nós todos aqui, não tem ninguém aqui que não precisa ser trabalhado nessa área. Nós precisamos disso. Nós precisamos da operação do Espírito Santo na nossa vida. Isso aqui, gente, é alma. Nós precisamos do tratamento de Deus na nossa alma. Essa compulsividade de gastar, e de comprar, e de querer mostrar para os outros, isso é alma. Então nós precisamos ser tratados na nossa alma nesse aspecto. Tá bom? Tem mais um ou acabou? Acabou. Então, gente, repetindo, faça as contas. Tenha calma, paciência, peça a Deus sabedoria, tá? Que daí Ele vai te direcionar. Ah, mas eu não vou conseguir juntar. Vai diante de Deus.
Você tem que aprender, pede para o Senhor te ensinar essas questões, tá bom? Barbinha, alguém está com dificuldade de anotação nas planilhas lá, tem algum problema? Sim, é bem tranquilo, né? Mas essa é uma questão interessante. Eu vou lá e eu compro no cartão, mas eu pago o meu cartão sempre no dia, não tenho dívida no cartão. Eu tenho um compromisso, naquele dia eu pago. Tudo bem. Como é que você lança isso na planilha? Eu, particularmente, lanço o item que eu comprei. Então, eu fui lá, abasteci, deu R$110. Então, eu marco lá R$110. Certo? Agora, o que você pode fazer do ladinho ali, acompanhar isso. Então, vai ter lá, você usou o cartão X lá. Então, você comprou no cartão 110, 130, 140, você pega o extrato, você confere aqueles itens ali. Então, você pode fazer isso. Mas eu, particularmente, eu lanço separado para mim saber onde eu gastei. Porque tem uma fatura lá de R$1.000, onde você gastou. Isso para você acompanhar diariamente, semanalmente, a hora que você lança. Porque se você deixar tudo lá no final do mês, não vai adiantar nada, porque você já, às vezes, extrapolou os teus gastos. Então, por isso que é importante, gente, você lançar isso dia a dia, ou a cada 2 dias. Não deixa acumular muito, porque depois você perde o papel, esquece. Então, lança. Eu, às vezes, eu gasto alguma coisa lá, eu lanço no celular. Você pega o bloquinho de notas, anota no celular. Ah, não tem caneta, o papelzinho não está aqui. Gente, nós temos um meio eletrônico, então use o celular para isso. Pega esse bloquinho de notas do celular, anota lá, lanche, R$50, entendeu? Ah, estacionamento, R$5. Ah, mas tem que anotar tudo isso? O ideal é você anotar tudo. Porque se você gastar 5 por dia e não anotar, dá 150 no mês. Entendeu? Isso faz diferença, gente. Por isso, essa importância. Ah, eu peguei um Uber. Vintão, marca lá. Vai lançando, porque daí você tem um visual de tudo que você está gastando. Tranquilo? Queridos, vamos para o nosso 10º estudo desse curso de finanças. Eu quero orar com você antes. Pai, nós te damos graça porque a tua palavra é verdade. E nós não podemos estar na sua palavra se o Senhor não mover o nosso coração pelo teu Espírito, meu Pai. Por isso, manifesta o teu poder nesta noite, nessas vidas e naqueles que vão ouvir mais para frente, Senhor. Nós oramos em teu nome e abrimos a tua palavra em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, esta noite nós vamos tratar sobre organizando suas finanças, à luz da palavra de Deus. Podemos organizar as finanças fora da palavra de Deus? Podemos? Podemos. Nós podemos organizar as nossas finanças fora da palavra de Deus. Podemos prosperar fazendo dívidas? Sim, podemos prosperar fazendo dívidas. Muitas pessoas prosperam fazendo dívidas. Mas nosso compromisso como filhos é com a palavra de Deus. Esse é o nosso compromisso. Então muitas pessoas argumentam, falam assim, eu sempre prosperei, sempre fiz isso, sempre comprei consórcio, sempre fiz isso. Sim. Porém, nós temos um problema. E Marcos 7:13a diz assim, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição. Pense isso. Invalidamos a palavra de Deus pela nossa tradição. Então, o mais importante é aquilo que eu aprendi a fazer. E o que nós aprendemos a fazer no sistema? Viver endividados. Comprar a prazo. Então, se nós invalidamos a palavra pela nossa tradição, por aquilo que nós aprendemos, nós vamos colher os frutos. Porque não vamos encontrar o quê? O descanso. Não vamos encontrar satisfação. Hoje o irmão falou assim, eu joguei na loteria durante muitos anos, e hoje eu tenho certeza de uma coisa, se eu tivesse ganhado na loteria seria um desastre para mim. Porque não há base para ter condições, para ter dinheiro. E o Senhor precisa tratar essa base, Ele precisa tratar o nosso interior, para que aí nós possamos estar livres de ser donos de alguma coisa. Mas tudo vai ser para a glória dEle. É isso que o Senhor quer nos levar. Eu quero tratar razões por que nossas finanças são desorganizadas. Esse japonês aí, quando ele viu a questão das finanças dele,
Não é o seu Devanir, não, é outro. Quando ele viu a questão das finanças dele, até abriu o olho. Porque quando nós fazemos as contas, nós regalamos o olho e falamos assim, puxa, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Onde está indo o meu dinheiro? Bem, o primeiro texto, a primeira questão, você gasta por desejo e não por necessidade. O que é gastar por desejo e não por necessidade? Desejo de ter, desejo de ser, desejo de parecer, desejo de não parecer pobre. E outra coisa, repetindo scripts. O que é isso? Repetir scripts. Você repete a mesma história que você recebeu na sua casa. Então, se você tem pais que são descontrolados, qual a tendência? Mesmo que você não queira, você vai repetir padrões. Se você foi de uma família que tinha posses, mas as posses tinham as pessoas, você vai repetir a mesma coisa. Se você é de uma família muito pobre, muito simples, geralmente você vai ter sobre si uma sigla. Eu vou ser pobre também. Por isso, irmãos, que nós temos a vida de Cristo para nos libertar das histórias passadas, nos libertar do desejo de ter, do desejo de ser, do desejo de parecer. E do desejo de ser medo de ser pobre, parecer aos outros que é pobre. Quantas pessoas com medo de parecer que não têm, eles fazem loucuras financeiras. Você imagina? Eu vou parecer lá que não tenho isto? Bem, aí vem esse texto. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Olha que situação difícil. Desejos de concupiscência. O que é concupiscência? Você já leu essa palavra na Bíblia, né? É um desejo irrefreável. É uma vontade que você não consegue segurar. Então, é travada uma guerra nas nossas entranhas. E a pessoa julga que ele só vai descansar quando ele tiver determinada coisa. Porque aquela menos-valia de achar que é menos que o outro porque não tem, causa um transtorno dentro dele. Olha, guerras e pelejas entre vós. Não vem disto, a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam. Olha que texto. Esse texto, o contexto dele diz de pastores que se apoderam de pessoas para seus próprios benefícios. Mas nós podemos pensar também nas questões de finanças. Você está se colocando aqui uma coisa que dentro, é uma batalha travado dentro. Você fica naquele ímpeto de querer ter. E uma coisa acontece também, parece que o que tem não vale mais nada, só aquilo que interessa, só aquilo que vai trazer um descanso, vai trazer alegria e vai parecer aos outros. A sequência diz assim, olha só, pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Esse é o texto de Tiago 4, 1, 3. Bem, pedimos mal e dá a impressão que nós recebemos sempre menos do que nós merecemos. Você sabe aquela história, você vai comprar um carro, só os homens que são gastadores aqui. Vocês viram que eu não citei mulher nenhuma vez, assim, só uma vez só que eu falei da Helena aqui. Mas o homem que quando quer comprar um carro, pensa isso, se já não viu falar o seu primo falar isso. Ele tem 30 mil reais, mas qual o valor do carro que ele quer? 100. Poxa, irmão, é bom, também o cara é grande, né? É de 40, de 50, não, parece que nunca tem o dinheiro suficiente. Pedis, mas não recebeis. Por quê? Sempre há murmuração naquilo que recebe. Nunca está bom. Uma vez conversando com a pessoa, eu falei assim, olha, você tem noção do que é uma pessoa miserável nesse país?
Olha o seu orçamento, como é. O seu orçamento é recheado de dinheiro. Você está numa faixa muito boa no nosso país, tratando-se em termos do nosso país. E você não está contente, né? Quando você vai estar contente? Quando eu vou estar contente? Quando eu tiver os 100 mil reais para comprar aquele carro que eu só tenho 30? Então, esse texto significa isso. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E aí finaliza com uma coisa terrível, um soco no estômago. Para o gastardes em vossos deleites. Ó Senhor maravilhoso, dono do ouro e da prata, eu coloco isso em tuas mãos. Gastar nos próprios deleites. E onde fica o Deus da misericórdia nesse aspecto? Gastar nos próprios deleites. Ele é tão amoroso, irmãos, que Ele até permite que a gente compre coisas que é para o nosso deleite, para nos mostrar onde está o nosso coração. Porque onde estiver o tesouro, aí estará o nosso coração. Gastar nos deleites. Você já pensou isso? Você já pensou que você gasta? Você já pensou que você gasta para o seu deleite? E o texto diz assim: deleitai-vos no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. O nosso deleite é o Senhor, e aí Ele vai fazer o quê? Realizar o desejo do nosso coração. Por quê? Porque nós vamos estar tão envolvidos com o Senhor, que o nosso desejo vai ser o desejo do Senhor. Ah, realmente, eu vou me deleitar no Senhor, que Ele vai conceder os desejos do meu coração. Pura ganância, não vai acontecer. Não adianta forçar o texto. Aí, esse você pode anotar, porque não está aí no PowerPoint. Provérbios 13, 25 diz assim: o justo come até que sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Passará necessidade. E passará necessidade, mesmo que não tenha necessidade das coisas básicas, passará necessidades dos deleites. Vamos pensar de uma maneira lógica. Uma pessoa a cada ano precisa trocar um celular? Mas é isso que nós fazemos. Gastar nos deleites. Coloque isso diante do Senhor. Senhor, eu não quero gastar para o meu deleite. A outra questão, nós estamos tratando porque nossas finanças são desorganizadas. Vaidade. Olha o texto. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Você sabe o que significa a palavra vaidade? Vaidade significa aquilo que é fútil, aquilo que é ilusório. Em hebraico significa vazio, significa oco. No grego significa vazio. Se nós vivemos pela vaidade, nós estamos vivendo atrás do que é fútil, do que é inútil. O Milton Franco disse que o pai dele, Antônio Franco, sábio homem português, dizia assim: antes de comprar algo, você use essas 3 palavras, 3 letras. Une. Une porque U é útil, N é necessário, I é indispensável. Possivelmente, passando por essas 3 peneiras, nós já vamos se livrar de muita coisa, de tranqueirada que a gente compra, não é? Você já comprou alguma coisa e chegou lá e falou assim: puxa, por que eu comprei isso? Não é? É só você, querida, o resto não falou nada. Então, são coisas que a gente vai fazendo, e depois, o que acontece? Não tem dinheiro. Lembre-se que eu falei do Joemir Betting, ele diz assim: onde tem muito supérfluo, falta para o necessário. Quando a pessoa vem na igreja pedir dinheiro para pagar o gás, não é porque ela não tinha dinheiro para pagar o gás, uns não têm mesmo, certo? São pessoas que estão abaixo da linha de miséria. Mas ele talvez não tenha dinheiro para pagar o gás ou a conta de luz, porque ele pagou a conta do celular. Então é questão de prioridades, né? Então se ele acha que a prioridade dele é falar no celular do que
fazer a comida é a questão de prioridade. Viver na vaidade, viver do vazio, viver do nada, viver do que é ilusório. Ilusório. E o que o sistema capitalista vende? Vende ilusão. Ele vende a mentira, para nós crermos na mentira e ficarmos felizes durante um tempo, até que não se consiga pagar aquilo. Bem, uma outra questão porque nossas finanças são desequilibradas é que nós gastamos mais do que ganhamos. Ah, eu só gasto um pouco. Por que você deve fazer sua conta? Porque você vai saber exatamente onde vai parar o seu dinheiro e aonde você gasta mais do que você ganha. Eu não quero nem fazer a conta. Sim, tudo bem. Então não reclame. Olha esse texto. Isaías 52, 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Não pode satisfazer. Boa parte dos que estão endividados são devido a compras supérfluas. Boa parte dos endividados são por coisas supérfluas. Coisas que ele poderia deixar, não precisaria comprar. Como eu disse, né, a necessidade de trocar um celular ou uma TV, ou seja lá, porque agora lançaram a TV OLED, aquela TV 4, depois eles lançam a 8, é normal, esse é o sistema, ele tem que girar. E o sistema vive do quê? O sistema vive da minha vontade de não ser diminuído por não ter aquilo. Imagina, o seu Samsung é o 7 ainda? Já está no 10. Na verdade, a partir do 9 é bem melhor a tela e tudo, mas se você não tem dinheiro, é melhor você ficar bonito na tela diante do Senhor do que você fazer besteiras, né? Então, gastar o dinheiro naquilo que não é pão, aquilo que não é necessidade, pão aqui é necessidade, sabe? Naquilo que não pode satisfazer, e não satisfaz, não é? Porque a ganância não tem limites, o desejo, não que o Senhor seja contra a prosperidade, Ele é Deus próspero, e Ele nos faz próspero em Cristo, nós somos co-herdeiros de Cristo, sabe? Agora, se nós agimos conforme a tradição, nós anulamos a Escritura. Bem, uma outra questão, porque nossas finanças podem ser desequilibradas. Você perdeu o emprego, ficou doente ou é negligente no trabalho. Às vezes a pessoa, olha, fiquei doente e tal, perdi o emprego, né? Muitas pessoas estão sem emprego no nosso país, né? Graças a Deus está havendo uma recuperação, uma pequena recuperação. Situações que podem acontecer, perder o emprego, ficar doente, são fatalidades, mas ser negligente não é fatalidade. Negligente é a falta de vergonha na cara. Você não se preocupar, você não melhorar, você não ser o melhor do seu trabalho. Querido, qual é a sua função? Qual é a sua função? Você faz o quê? Você é o melhor na sua empresa, naquilo que você faz? Você busca excelência? Eu estava lendo um texto sobre oração, e até ele diz o seguinte: oração não muda Deus. A oração, Deus muda a gente. Então não adianta insistir para Deus resolver seu problema financeiro. Se você tem um coração ruim ainda, seu coração está na tradição do que você aprendeu, não adianta pedir que Deus não vai mudar. Então ele está dizendo isso. Oração não muda a situação. Ah, mas nós devemos orar. Não. A oração é para que Deus mude o nosso coração. Aí Ele pode mudar a situação. Você entende isso? Nós já tratamos sobre isso aqui. Bem, mas nesse estudo, o pastor diz o seguinte: ele foi comer uma comida kosher. Sabe o que é comida kosher? A comida do judeu, do israelita. Comida kosher é a comida adequada, a palavra kosher. E na embalagem estava escrito assim: atendendo a uma entidade superior. Por que nós estamos fazendo essa comida, que é uma comida própria para você comer, que é uma comida cheia de vitaminas, não é cheia de coisas químicas, ela é orgânica? Porque nós estamos atendendo a uma entidade superior. Nós estamos fazendo isso aqui
porque nós fazemos isso aqui para a glória de Deus, isso que está escrito lá. Então, essa é uma coisa que nós devemos viver. Nós vamos fazer isso para a glória de Deus, não para gastar em nossos deleites. Então, se um judeu está preocupado em fazer uma comida, estão fazendo aquela comida de uma maneira de agradar a Deus, como é que nós vamos trabalhar em nossas finanças se nós não queremos agradar a Deus? Queremos viver conforme a nossa vontade. Ser negligente leva à penúria. Olha esse texto. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma do indolente padecerá fome. Quero perguntar novamente, você é o melhor empregado da empresa? Você leva o nome de Cristo? Você é o melhor profissional liberal da sua área? Ou você é cheio de fazer gambiarras? Hoje atendi uma pessoa, ela falou assim, mas não dá para fazer isso. Falei assim, olha, o japonês do lado, desculpa, seu Devanir, é o meu vizinho japonês. O japonês do lado pode fazer mais barato. Na verdade, o japonês do lado nem trabalha com couro, eu só estava brincando com a pessoa. Então, como quem está dizendo para ela assim, olha, este trabalho nós não vamos fazer. Nem era uma coisa ilegal, mas nós não vamos fazer. Nós não vamos dar um desconto desse. Então, você é um cara que busca excelência no que você faz? Você, mulher, você busca excelência nas coisas que você faz na sua casa? Para os seus filhos, para o seu marido, na organização das finanças? Porque, irmãos, homens, muitas mulheres têm mais facilidade de trabalhar com dinheiro do que homens. Então, você deixa sua mulher cuidar do dinheiro. Eu fui na minha viagem, falei com um casal lá, falei assim, olha, qual dos dois tem mais facilidade de trabalhar com dinheiro? Ela falou assim, eu, com certeza. Meu marido trabalha muito, mas ele é muito desorganizado. Eu disse para ele assim, respeite a tua mulher, porque a posição da pessoa que faz as contas é muito difícil. Ela vai ter que falar não por um monte de coisa. Está vendo, Jordano? É difícil a posição de falar não, mas quando você tem as contas, você não precisa argumentar, você fala assim, olha, por que nós não compramos? Porque simplesmente nós não temos dinheiro. Negligente. Eu quero que você anote esse texto aí, eu estou vendo que a maioria está anotando. Provérbios, a maioria de 1%. Provérbios 26:14, diz assim, como a porta gira nos seus gonzos, assim é o preguiçoso na sua cama. Olha que coisa interessante. A Bíblia tem umas colocações, elas são engraçadas, né? Porque Deus é humorado, viu, gente? Você vê, dobradiça, fala assim, acho que não vou levantar agora não. Eu vou virar do lado, até hoje, eu fiz isso hoje, viu, gente? Vira de um lado, como a porta nos gonzos, vai para um lado, vai para o outro, vai fazer o café, daqui a pouco eu faço, sabe? Esse é o preguiçoso. E só que o seguinte, na conta dele, ele é o melhor. Ele não é preguiçoso, não. Ele é mais esforçado que... Aí ele escolhe o pior que tem lá. Falou assim, olha, outro dia um ex-funcionário falou assim, mas eu sou melhor que o fulano. Falei assim, mas aquele lá é uma lesma. Ele não é parâmetro para você. O parâmetro para você é o José Roberto Borges que está aqui. Então, o preguiçoso, ele se defende. Mas ele é negligente. Ele não é aplicado. E vai acontecer o quê? Padecerá fome. E às vezes não é fome física, ele vai ter para comer, mas ele vai padecer fome de poder ter alguma coisa melhor na vida. Mas é muito interessante, né? Se vira na cama, amanhã eu vou fazer isto, amanhã eu vou fazer aquilo, e não faz nada. Bem, diante de tantas coisas boas que falamos antes, vai acontecer o quê? Se cumula de dívidas. Se cumula de dívidas. É inexorável. Vai ficar endividado. Aí, temos esse texto, Marquinhos citou ele. Quando que o Senhor vai abrir o seu bom tesouro para nós? O céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém, tu não tomarás emprestado. Essa é uma coisa bíblica. Quando que o Senhor vai abrir o tesouro? Aqui está falando para Israel. Israel,
você vai emprestar para as nações. Aqui, gentes, na outra tradução, são nações. Israel, você empresta para as nações, mas você não toma das nações. Não toma emprestado das nações. Podemos trazer isso para nós. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, não o tesouro da ganância, não o tesouro para eu viver como eu acho que devo viver. Porque eu já vi pessoas que foram restauradas financeiramente e depois fizeram um monte de besteira, vivendo de ganâncias, comprando as coisas na bacia das almas, explorando as pessoas. Não para que nós possuamos as coisas, não para que essas coisas sejam, possuam a gente, mas para abençoar as pessoas. Por isso que é melhor dar do que receber, Paulo diz lá em Atos, né? A bênção do Senhor, Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Dores. Você imagina você, como já ouvi essa história, quando eles foram fazer um relato daqueles que ganharam grande dinheiro, uma grande soma de dinheiro na loteria, e como está a vida deles agora? A maioria deles, grande parte deles, está numa situação pior do que antes. O que você fez? Eu comecei a fazer isso, fazer aquilo, não soube, não tinha estrutura. Então, o nosso Deus, Ele quer nos dar estrutura, Ele quer moldar o nosso caráter, Ele quer nos dar o caráter de Cristo, para que nós não sejamos possuídos pelas posses. Por isso que a bênção dele enriquece, não acrescenta dores. Dores. A próxima questão, por que nossas finanças são desequilibradas, é isso aqui, é a pressa. Pressa. Como é que o vendedor age? Quando ele vê nos seus olhos que você ficou interessado naquilo. Geralmente ele fala assim: olha, é só hoje. É só esse. Você não quer aproveitar? E se você fala assim, mas eu não tenho dinheiro, o que ele fala? Não, mas você pode fazer as parcelinhas. Não, mas eu só posso pagar a entrada daqui a 30 dias. Não, nós fazemos isso. E se porventura ele fala assim, isso eu não sei, eu vou falar com o gerente. Você viu que ele volta logo, né? Ele não falou com o gerente, ele já sabe. Porque ele tem os trunfos na mão para nos levar àquilo que nós queremos, ser iludidos. Cada um engodado pela própria concupiscência. Nossa, o camarada me enganou. Não, ele só fez aquilo que você queria. Você só foi enganado na sua própria concupiscência. Se você vive de vaidade, se você vive com medo de parecer pobre, o vendedor, ele tem esperteza. Ele olha, tanto que você repare uma coisa, se ele olhou para você e viu que você não tem interesse, o que ele faz? O bom dia dele já não é com um sorriso mais. Pense nisso. Possivelmente aqui vocês já passaram por isso. Você chega na loja, ele não repara que você está com a sacola da loja. E ele fala assim, bom dia. E você fala assim, bom dia, eu vim trocar uma mercadoria. Na hora ele fecha o senho. Ele fala assim, é lá no fundo. Você entende? Esse é o sistema. Ele está preparado para isso. E nós simplesmente não estamos preparados para usar as 3 palavras lá, as 3 letras que o Milton falou. Une. Bem, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Quanto tempo o seu primo que entrou num financiamento de 30 anos analisou o quanto ele ia pagar? Quanto tempo ele analisou? Ele falou para você que ele foi para casa, ele pensou melhor, ele foi orar, ele falou com a mulher dele, ele foi falar com uma pessoa que entende de finanças, ele foi falar com o pai dele, que é mais de idade, ele foi falar com o irmão mais velho da igreja, ele fez tudo isso. Não. Por quê? Porque ele tem pressa. Ele tem pressa de resolver o problema dele. Ele tem pressa de ter onde morar. Ele tem pressa de ter aquele carro. Porque
há muito desejo embargado. É uma das coisas que eu atestei, porque é mais fácil a gente ver os outros, né? Eu tenho um amigo, ele casou com uma menina, você imagina pobre, então você pensa ter metade do que um pobre tem, tá? Essa era a vida da menina. Possivelmente ele, na ignorância que o homem tem, o sonho, porque o homem sonha muito, né? E principalmente sonha que vai ensinar alguma coisa para a mulher. Só o Senhor ensina coisa para a mulher. E só o Senhor ensina coisa para homem também, viu, mulheres? Só Ele que trata e quebra. Por isso é parar de olhar para o homem e olhar para o Senhor. É parar de olhar para a mulher e olhar para o Senhor. Bem, ele naquela inocência de ter casado com uma pessoa simples, sabe, não é simples, é simples. O que aconteceu? Ela tinha desejos embargados. E aí, quando se viu numa casa, porque não morava numa casa, porque assim, você acha que é exagero, né, que para um entrar o outro tem que sair? Os dois têm que andar de ladinho, assim, era assim a casa que ela morava com o pai dela, tá? Se é que se pode chamar aquilo de casa, tá? Eu vi. Quando ela veio para uma casa, aí começou, aquilo tudo embargado, começou a vir à tona. Porque muitas moças, espero que não tenha nenhuma aqui, os pais não tinham condição, então ela joga tudo isso em cima de quem? Do marido. E aí torna a vida do cara um inferno. Porque a Bíblia diz que quando é melhor morar num canto furtado do que morar num canto do que morar com um marido que é rixoso. Que é goteira, né? Com um marido, sabe que é goteira? Por que fala da goteira? Porque é assim, você não vai comprar? Vamos comprar? Não, mas dá para comprar. Olha aqui, eu economizei isso aqui, dá para... É goteira, você entendeu? Então vira um inferno. Enquanto não faz... E você sabia que muitos homens cedem para não aguentar o bico? Porque serra o bico e serra outras coisas também, né? Encerra outras coisas também, né? Encerra o parque temático, né? Entendeu? Não, seu Devanir, depois eu falo para o senhor como é que é isso. Ele está sério, ele está analisando a coisa, mas ele sabe o que eu estou falando. Então, imagina isso que vira desejos embargados. E o que nós fazemos com desejos embargados? Nós precisamos ir para o Senhor. Falei, Senhor, eu estou tornando a vida desse meu marido um inferno. Bem, pressa. O texto diz assim, aquele que crê não se apresse. Então, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê tranquilidade. Eu já sei, por Tua palavra, que isso não vai me trazer a felicidade que eu imagino. Mas eu preciso ser liberto de mim mesmo. Vocês entendem que é uma obra de Cristo em nós, a esperança da glória? É a vida de Cristo em nós sendo o motor, não os nossos desejos, não nossos sonhos. Porque eles são ilusórios, eles são fúteis, eles são vaidade. Bem, na sequência, e uma coisa, tem pressa, faz um negócio errado, e depois diz assim, a hora que ele se depara com o que ele fez errado, falou, Senhor, Senhor, o Senhor proverá. Né, Marili? Né? O Senhor proverá. Olha que assim que falta de bom senso. Aí, porventura aconteceu, de no mês de novembro e dezembro de 2019, foi ouvir o Marquinho falar para não fazer, e não prestou atenção, e depois vai falar com Deus. E tem pessoas que pensam assim, mas nunca me falaram isso. Ou vocês acham que tem pessoas aqui que não ouviram nada do que foi falado? É uma luta espiritual sendo travada aqui. É uma luta espiritual para você que vai ouvir esse vídeo, que vai assistir esse vídeo. É uma luta e nós só temos o Senhor. Quem tem eu no céu, senão a ti? É uma luta terrível, da qual nós não temos condições de nos libertar. Só Ele é capaz de nos libertar de histórias passadas, de sonhos embargados, de parecer, de querer ser.
Pressa, sempre pressa. O sistema tem pressa, porque o sistema precisa continuar. A outra coisa, porque nossas finanças são descontroladas, são desequilibradas, desonestidade. Esse é um ponto muito importante, que nós não vemos isso tratado na igreja. Desonestidade. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno se viverá. Vamos falar só do lucro desonesto. Lucro desonesto. É desonesto com o patrão. O patrão sonega o direito do empregado. Primeiro, o empregado é desonesto com o patrão. Rouba o tempo. O patrão sonega os direitos do empregado. É desonesto nos impostos. É desonesto com a esposa. É desonesto com ela, porque não fala quanto ela ganha, quanto ele ganha. É desonesto nos lucros, lucros desonestos, sabe? Vocês lembram quando começou a faltar gasolina? Lucro desonesto. As pessoas estão precisando, agora é a hora que eu vou ganhar. Desonesto. Caiu o caminhão de frango, rouba o frango, vai poder ser mesmo. Caiu não sei o quê, tira dinheiro do morto no acidente. Desonesto. Rouba. Mas, como eu disse também, rouba o patrão no tempo. Pode fazer uma tarefa em tantas horas, faz no dobro. E ai se o patrão vier reclamar que ele demorou muito para fazer. Ele vai se justificar. É que essa ferramenta não sei o quê, é que não sei isso, eu dei um pau no computador, cheio de desculpas. Não é próspero, não, é indolente, não é o melhor empregado. E vai querer que o patrão valorize. Ou pensa que eu não contei para vocês, Paulo foi um maluquinho que trabalhou comigo, e Paulo era muito esperto na burrice, você entendeu? E um dia eu falei com ele assim, Paulo, quantos anos você tem? Ele falou assim, eu tenho 25. Eu falei assim, Paulo, você não era nascido, já tinha nego mais esperto que você tentando me enganar. Então tudo que você tentar fazer, já tentaram antes. E realmente alguns me enganaram. Aí ele ficou me olhando e falou assim, o que esse cara está falando? Então um empregado desonesto, ele acha que o patrão é burro. Depois, quando ele leva a conta, ele não entende porque ele levou a conta. Bem, é desonesto nos dízimos. Você sabia que aquela caixinha de dízimo que fica aqui, tem pessoas que vêm ali e colocam o envelope sem nada dentro? Tá? Aqui, na nossa igreja. Aí alguém falou assim, não, vai ver que é alguma criança que pegou o envelope lá. Você entendeu? Agora, qual o intuito da pessoa? Porque aqui na igreja vem muitas pessoas para impressionar, para fazer negócio com você, e isso acontece muito. Gerente de banco vem aqui, espero que não tenha nenhum gerente de banco aqui, vem aqui para melhorar a sua carteira. Então a pessoa pode simplesmente pegar um envelope que não tem nada, e para impressionar que ele é dizimista. Ele vem domingo a domingo pôr. Isso foi o tesoureiro que disse, falou assim, ó, envelopes que não tem nada dentro. Desonesto. Enganador. Agora, o texto diz assim, enganando e sendo enganados. Né? Irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Essa é a desonestidade. Você já parou para pensar se você é desonesto? Às vezes você é desonesto. Então você não confie na sua autoestima, no bom conceito que você tem de você. Porque o escritor diz assim, a verdade ofende os homens porque ela lhes rouba o bom conceito que tem de si mesmo. Uma frase difícil de entender, né? A verdade ofende os homens porque lhes rouba o bom conceito que tem de si mesmo. Quer saber como você é? Chame para um amigo do trabalho e pergunte como você realmente é no trabalho. Uma outra questão é abomina a correção. O texto diz assim, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a escritura é útil para isto. Então o que você está ouvindo é a escritura, não é?
Talvez nós já citamos uns 80 textos aqui, talvez até mais, nesses dias que nós estamos trabalhando sobre esse assunto. Então, estes textos que você está ouvindo, que eu estou ouvindo, são para quê? Para ensino, para nossa repreensão e para correção. Para correção. A mulher disse assim, e aí, Senhor? Falou assim, ó, vai e não peques mais. Aí a palavra diz assim, vai e não compre mais a prazo. Vai e não seja mais desonesto. Vai e não viva mais na vaidade. Vai e não seja ganancioso. Vai e não tenha ciúme, não tenha inveja. Sabe? É para correção. Agora, como disse antes, se nós invalidamos as Escrituras por aquilo que nós aprendemos a fazer, o que resta? Penúria. Quando exortado pela palavra, se fecha na correção. Acha que não precisa? Porque eu imagino que você não está fazendo o que você tem que fazer, porque você acha que não precisa. Aí você fez, a gente fez mais ou menos, não fez nada. Ou fez assim para dizer que, falou lá que fez, mas não fez. Não acreditou. Se o Senhor mandou sentar e calcular, eu não acreditei. Eu acho que não precisa. Não, a gente sabe quando a gente ganha. Afinal, nós não queremos saber quanto que a gente gasta. A gente quer saber que a gente tem que ganhar mais. Você vê? Invalida, entende isso? A Escritura não vale nada. O sentar e calcular de Jesus não vale nada. Vale o meu entendimento. Entendimento calcado em cima do aprendizado do sistema. Provérbios 26:3 diz assim, olha que texto, o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do insensato ou do tolo. Açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara, é isso aí que nós estamos levando nas costas, varada, por ser insensato, por ser tolo, por invalidar a Escritura, simplesmente isso, plantando e colhendo. A semeadura é diferente? Não, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é cheio de misericórdia. Sim, é cheio de misericórdia, nos lança a palavra para que o seu espírito convença a gente do pecado, porque se eu vivo na vaidade, se eu sou desonesto, que nome eu vou dar isto? Se eu sou ganancioso, que nome eu vou dar? Pecado. Estou em pecado. Se eu vivo fora do que a palavra fala, estou em pecado. Aí existe a misericórdia. Senhor, eu estou em pecado, eu preciso da tua graça, para o Senhor me tirar disto que eu me meti. Eu tenho a capacidade de fazer isto, mas o Senhor tem a capacidade de me tirar disto. Só Ele é capaz de nos tirar. E não é tirar de uma situação momentânea, é tirar o nosso coração dessas coisas, desses desejos. Uma outra questão que prejudica muito as nossas finanças é a procrastinação. Você sabe o que é procrastinação? Procrastinação. Procrastinação. Amanhã eu vou fazer isto. Ô Peralta, troca essa lâmpada aqui, Peralta. Já faz 6 meses que eu falei para você trocar. Amanhã eu vou fazer. Aí a japonesa fica nervosa, pega uma escada, vai lá, troca a lâmpada, né? Ele falou, mas você já trocou? Mas logo hoje que eu ia trocar? Procrastinação. Amanhã eu vou fazer um curso dentro da minha área. Falar em curso é o seguinte, pessoas desequilibradas, isso é uma coisa que eu aprendi, pessoas desequilibradas vivem fazendo curso. Só que elas vivem fazendo curso, mas não executam o que elas aprenderam no curso. Então o que elas fazem? Elas se dividam mais. E não é um caso não, viu? Eu comecei a perceber que a pessoa, ela fala assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí ela vai fazer no braço, vai fazer um curso. Você fez um curso do quê? Adestrar canário. Ah, que bom, né? Adestrar canário, isso aí vai ser importante, viu? Porque tem muitas pessoas que têm canário, que não fala, né? Que não toma banho na hora certa. Então, são cursos, tem coisas importantes, sabe? A pessoa faz um curso
Estou lembrando de uma pessoa que não está aqui, mora até longe. Ela fez um curso de caligrafia, fazer um curso de caligrafia. Aí compra as canetas, é baratinho aquelas canetas, né? Você nunca fez um curso de caligrafia? É bem baratinho aquelas canetas, né? Aí tem um papel especial, aí tem isso, tem aquilo. Aí as canetas ficam tudo lá. Acha que tem um monte de gente que está querendo fazer letra nos convites de casamento. E realmente tem, mas se você ficar paradinho não vai acontecer nada. Então, você vê, são coisas enganosas. Então, quando faz a coisa errada. E, às vezes, não faz nada. Nossa, é verdade. Eu estou precisando comprar essa ferramenta aqui para o meu trabalho, né? Mas eu vou comprar depois. Aí, prestando um péssimo trabalho, porque não tem a ferramenta. Porque gasta em outras coisas. Ah, e por falar nisso, lembre-se que eu falei, os profissionais liberais que não têm Prolabore, nunca vão acertar a vida financeira deles, viu? Precisa ter Prolabore. Se você quiser saber como é que é, nós podemos conversar depois. Tá bem? Procrastinação. Eclesiastes 11:4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ah, não, acho que hoje não. Ah, está um tempo ruim, né? Nossa, está uma crise, né? Agora não vou fazer isso não. E o Senhor está falando assim, querido, vai fazer isso. Não, ele fala, não, agora a crise está ruim. Eu fico assistindo o Jornal Nacional, né? Agora está todo mundo bandeando para o SBT, mas fica lá ouvindo aquele monte de coisa, falando, não, está ruim. Não, agora eu vou fazer. Não, subiu o dólar, não vou fazer. Não faz nada. Ele está petrificado. Mas ele tem uma coisa, ele tem muitos planos. Sabe disso, irmão? Tem muitos planos. Você conversa com a pessoa, ela tem um plano, e cada vez ela tem um plano, mas ela não faz nada. É melhor menos atitude, mais atitude que muitos planos. Não dá em nada. Né? Ah, preciso acertar isso aqui, depois eu vou fazer. O pastor Abuchain dizia assim, quando você tiver que fazer uma coisa, faça logo, porque cada vez que você lembrar, você vai gastar energia. Fala assim, puxa, não fiz aquilo. Não é? O Peralta aqui, quantas vezes ele pensou que ele tinha que trocar aquela lâmpada? Já gastou energia. É interessante isso, né? E a gente entra numa de não fazer nada, e quando vai fazer e faz errado, fala assim, puxa, eu devia ter ficado calado, devia ter ficado parado. Você vê, é errado de tudo quanto é jeito. Né? E a culpa cai nas costas de quem? De Deus, que não sabe ensinar a gente, né? Com tanto texto bíblico. Bem, procrastinação. O tempo está difícil, eu não vou fazer isso agora. Vocês sabem a história do vendedor de sapatos? Naquele tempo, o meu pai comprava sapato da seguinte maneira, ele não sabia o tamanho do pé dele, então o vendedor de sapatos levava lá os sapatos, ele experimentava, falou assim, Miguel, o seu número é esse aqui. Aí então, falou assim, vou trazer um para ele. É assim que era a coisa que acontecia, não tinha vendedor de sapato, assim, em muitas regiões. E nessa história, o dono da empresa falou assim, você vai lá em Londrina vender sapatos. Aí veio aqui o vendedor de sapatos, que era uma novidade. Aí ele chegou lá, começou a observar, sentou ali no calçadão e começou a ver, falou assim, nossa, mas o camarada está usando percata. Lembra, irmão, daquelas percata que vendia assim lá no sítio? Que a gente tinha, que tinha sisal e tinha lona por cima, falou assim, olha, aquele lá usa percata. Olha, aquele lá usa sandália havaiana. Aí ele chegou e ligou para o dono da empresa, falou assim, olha, não dá para vender sapato aqui não. Mas por que não dá? Porque ninguém usa sapato. Você entende essa lógica? O cara achou que não dá para vender sapato, que ninguém tinha sapato. Então, dificuldades, encontra dificuldades. Não, eu já estou velho. Eu ia falar velho, né? Mas ia ofender. Eu estou velho, sabe? Eu não vou fazer isso. Quantas pessoas... Vocês viram outro dia uma mulher com 90 e poucos anos se formou em direito? Não, mas essa pessoa é fora de série. Não. O Senhor da glória nos faz fora de série, porque Ele nos tira do caminho da vaca. O caminho da vaca é fazer o que todo mundo faz. Quantas pessoas tiveram iluminação de Deus em coisas que nem existiam? Vocês viram que as invenções, grandes invenções, são de filhos de Deus? Pega a lista. Agora, o que aconteceu? Ação do Senhor. Essa ação, eu falei para uma pessoa hoje, falei assim, olha, peça a Deus para lhe dar criatividade. Criatividade no que você está fazendo. Criatividade nas suas contas. Criatividade para entrar mais dinheiro, para entrar melhor no orçamento. Porque você pode economizar e fazer entrar mais. De que maneira? Ah, não consigo fazer nada. Então você anula o poder daquele que pode todas as coisas.
Uma moça uma vez veio falar comigo que ela estava com um problema financeiro, que ela não sabia, ela tinha casado e já estava sabendo o que é o casamento de penúria. Eu falei assim, você não sabe fazer nada? Você não sabe fazer bolo? Você não sabe, sei lá, fazer origami? Ela falou assim, olha, você sabe que Deus me deu o dom de cantar. Eu falei, por que você não canta em casamento? Puxa, isso, eu já até andei cantando nos casamentos. Eu falei, então, Deus não lhe deu nenhum dom, meu irmão? A parábola das minas é mentira. Não lhe deu nenhum dom. Deus está mentindo. E você está fazendo o que com o dom que Deus lhe deu? Imagina uma mulher, olha, uma mulher numa casa é preciosa demais. Uma mulher que é econômica, a mulher de Provérbios, sabe, ela prepara as coisas, ela apresenta o marido bem para a sociedade, ela forra as paredes, sabe, olha que mulher maravilhosa, essa mulher está ao alcance de todas vocês, sabe, agora, se eu não acredito que Deus é possível de fazer isso em mim, vocês também homens, o Senhor é capaz de fazer-nos cabeça na nossa casa, não tem medo de bico, tem que enfrentar, viu, pelo enfrentamento diante da graça, falei, Senhor, olha, cuida aí porque não dá, o bicho fica bravo, é terrível, então, o Senhor é suficiente de nos fazer maridos e esposas maravilhosas para o lar, porque nós vamos ensinar nossos filhos. Uma pessoa me disse assim, o duro é que eu estou vendo o meu filho fazer o mesmo que eu fiz, e a minha filha disse assim, vocês leram um testemunho lá, né? Disse assim, olha, eu estou fazendo o que eu aprendi de você. E o que nós estamos ensinando? Bem, procrastinação, deixa para amanhã. Provérbios 14, 23, em todo trabalho aproveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Aquilo que eu disse, né, tem muitos planos, mas não põe nada em prática. Põe nada em prática. E como eu disse também, arruma planos com uma maneira de dizer que não está parado, mas não pensa em fazer aquilo nunca. Nunca chega, nunca realiza, sabe? Meras palavras, fala muito, mas não faz nada. Pensa em montar um negócio, mas vai esperar melhorar o país. Graças a Deus eu digo isso que é um milagre, nós temos a mesma empresa há 43 anos. Você imagina o que nós já passamos desses planos de inflação, 82%, ninguém lembra aqui, a não ser o senhor ali de cabeça branca, o seu Devanir, talvez 82%, lembra? 82%. Nós já passamos por tudo isso, é um milagre. É um milagre. Vamos esperar melhorar o país para nós fazermos alguma coisa? Nada disso. Nós vamos esperar do Senhor, Ele fazer uma obra no nosso coração, para nós termos a língua santa, abençoadora, e saber que o nosso Deus é o Deus de prosperidade, que nos leva à prosperidade para a glória dEle. Né? Aquele irmão, muito capcioso, chegou para uma pessoa que tinha um adesivo assim, pertence ao Senhor o carro, olha só, aí ele chegou, né, e falou assim, olha, esse carro pertence ao Senhor? Sim, sim, pertence ao Senhor, o Senhor que me deu, para a glória dele. Ele falou assim, olha, você está aqui no centro da cidade, eu tenho que atender uma pessoa que está necessitada, no último conjunto dos 5 conjuntos, ela precisa vir aqui fazer um exame médico, o senhor gostaria de ir lá comigo? Mas eu não conheço o senhor. E eu tenho que ir lá buscar uma pessoa lá no último conjunto? Mas acho que não dá não, hein? Eu falei, mas o carro não é para a glória de Deus? Eu estou precisando levar essa pessoa no médico. Mas não é assim desse jeito também, né? Então, são os desejos que nós queremos para a glória de Deus, que é para a nossa glória muitas vezes. Bem, o que vai acontecer com aquele que procrastina? Ele vai procrastinar a própria bênção dele. Ele não vai alcançar. Entende isso? Se eu não sou tratado pelo Senhor e chego diante dele e peço misericórdia, eu estou procrastinando a obra que ele tem que fazer na minha vida. Há tempo, há esperança. E para que procrastinar? Por que não se derramar diante do Senhor e falar, Senhor, tem misericórdia, eu sou um desesperado financeiramente.
O meu conceito, meu bom conceito de mim diz outra coisa, mas a realidade dos meus números mostra outra coisa. E eu preciso da tua graça. Eu preciso ser tratado. Eu preciso ser moído, sabe? Para que daí saia o quê? O caráter de Cristo, que não julgou por usurpação ser igual a Deus. Já quase finalizando, nós temos isso que é uma coisa simples, a inveja. Eclesiastes 4:4 diz assim: então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Olha o que a Bíblia está fechando nesse assunto. Que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Vocês lembram, eu falo umas coisas meio antigas, alguns não lembram, que nem existiam ainda. A guerra que tinha quem chegava na Lua primeiro, os Estados Unidos ou a Rússia. E nós vivemos nessa luta com outras pessoas também. Por pura inveja. Eu vou chegar na frente, eu vou ser melhor, eu vou conseguir. Irmão, como que Deus vai nos abençoar com esses pensamentos pecaminosos? Não pode, não deve. A inveja é destruidora, move nossos sentimentos e move a indústria, porque ela move por causa da inveja, né? Criando cada vez mais produtos. Inveja contra o próximo, e o texto diz, correr atrás do vento, do que é nulo. Inveja, a palavra inveja significa desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Desejo de possuir ou fazer as coisas que os outros fazem. Certa feita, nós tivemos oportunidade de ir para os Estados Unidos, e como minha cunhada mora lá, eu fiquei alguns dias na casa dela, né? E lógico, a gente fazia compras e tudo, né, para ela, tal. Mas uma pessoa disse assim, quanto tempo você ficou lá? Eu falei, eu fiquei tantos dias. Mas o olhar daquela pessoa dizendo assim, nossa, tanto tempo, né? Inveja. Inveja. Não sabe quanto tempo nós economizamos para ficar aquele tempo lá. Porque como que você organiza a sua viagem de final do ano? Você vai em janeiro viajar, você começa a organizar ela 1º de janeiro. Não, você começa 1º de janeiro do mês anterior. Aí você faz a economia, você faz a projeção, por isso que precisa ter metas. Você faz a meta, você vai assim, eu vou gastar 10 mil reais na minha viagem. Então você sabe que você tem 12 meses para economizar 10 mil reais. Para você não começar o ano com mais dívidas. Hoje saiu no jornal um artigo falando sobre o que você vai fazer com o 13º. Você vai pagar a dívida ou você vai fazer mais dívida? Outra coisa, uma pessoa me disse assim, já decidi que não vou dar presente para ninguém, eu não tenho dinheiro para dar presente de Natal. Mas como que eu vou fazer isso? Você não tem dinheiro. Agora, viver pela opinião dos outros é falar assim, não, eu vou ter que comprar, porque afinal, como é que eu vou fazer? Você entende isso? Você viu falar que o seu primo passa por isso? Então, vive devido à opinião dos outros. E às vezes dá uma coisa mais simples, até falar com a pessoa. E uma coisa, os seus amigos não vão lhe criticar. Agora, quem não gosta de você vai lhe criticar mesmo, sabe? E às vezes nós precisamos ser criticados mesmo, para que a gente chegue na conclusão que nós precisamos da graça do Senhor Jesus. Bem, agora a coisa mais simples no final, nós estamos tratando sobre o quê? Por que nossas finanças são desequilibradas. O que acontece? Não dá dízimo. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Provérbios 3, 9. E alguns outros textos. Existe uma maciça pregação que dízimo não é bíblico. Tudo bem. Nós aqui, nessa igreja, nós cremos que dízimo é bíblico. Nós tivemos até um pastor que não acreditava que dízimo era bíblico, só que ele vivia do dízimo da igreja. É um contrassenso, não é? Então, se eu não acredito no dízimo, eu não vou ter salário na igreja, o mínimo, né?
Ou mais ou menos isso, né? Ou estou sendo muito duro com isso, certo? Então, que suplício? Ainda tem o dízimo. Quando vai sobrar para o dízimo? Dízimo não é sobra. Dízimo, conforme a palavra, é a primeira parte do que nós recebemos. Aí vem sempre uma pergunta nos cursos: eu estou devendo, eu dou o dízimo ou pago a conta? Você entende que não há condição de dar dízimo? Se nós temos toda aquela história atrás, todas aquelas citações, não há como dar dízimo. Dízimo não, afinal não tem como. Agora, como que isso vai acontecer? O Senhor tratando o nosso coração, livrando-nos de todas aquelas coisas que nós falamos antes. Aí vai haver liberdade. Uma pessoa me disse assim: eu me deparei com a conta e com o dízimo. E falei: gente, eu mandei meu olho lá, mas não sou fiscal de ninguém não. Vocês têm um Deus a quem vocês devem mordomia. Deve ser mordomo daquilo que Deus tem lhes dado. Aí, eu falei: e o que você fez? Eu falei assim: eu pela fé fui lá, dei o dízimo. Eu falei: o que aconteceu? Aconteceu o milagre. Não estou dizendo para você fazer isso porque você está ouvindo aqui. Você tem que fazer isso mediante a ação do Espírito que convence você, senão não vai dar errado. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Se a gente vai dar, porque hoje você dá para Deus te dar. Esse é o mote da igreja, é a pregação da igreja. Você dá e Deus lhe dá. Só que você dá 10 e Deus te dá 100. Certo? Olha aí a troca, né? A barganha com Deus. Bem, aí o que aconteceu? Aconteceu um milagre. Porque Deus é Deus de milagres. E não vai fazer milagre na minha vida se eu não botar o pé na água. Como ele disse para Moisés: Senhor, eu preciso pôr o pé na água. Eu preciso depender do Senhor e viver para a tua glória. Eu não sei. Uma boa oração para nós fazermos: Senhor, eu não sei cuidar das finanças. Eu não sei conviver com o meu salário. Eu sempre acho que eu devia ganhar mais. Onde aumenta a fazenda, aumenta os que comem. Esse é um texto interessante de nós tratarmos. Então, aumenta o salário, aumenta a vontade embargada, entende? Aquela vontade embargada, já. Hoje eu vi um caso de um pastor que teve aumento de 50%, no primeiro mês ele já trocou de carro, já fez isso, já gastou, então virou a mesma coisa. Ele não tinha dívida, já fez a dívida de comprar um carro novo. É assim que nós fazemos. Tá. Mas, glória a Deus por isto. Há esperança. Eu quero dizer para você, meu irmão, que há esperança. Nosso Deus é um Deus de graça. Nosso Deus é um Deus da misericórdia. Esse texto maravilhoso. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno eu te amei, e também com amável benignidade eu te atraí. Com amorável benignidade te atraí. Então, queridos, há esperança. Você está ouvindo a crueldade da sua situação financeira, mas eu quero dizer, finalizando, há esperança. Há um Deus que está ávido para lhe abençoar. Porque, por isso que já disse que Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Pega essa, meu irmão. Chegue diante do Senhor hoje à noite e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Dá-me verdadeiro arrependimento por eu ter vivido escravo dos meus desejos, escravo da inveja, escravo de parecer aos outros, escravo de ser indolente, escravo de ser desonesto, escravo de sonegar impostos, escravo de esconder as coisas da minha esposa, escravo de enganar o meu patrão, escravo de uma série de coisas, mas eu creio que o Senhor Jesus é a minha libertação. Eu creio que naquela cruz, Ele me levou a morrer essa natureza pecaminosa e desastrosa nas finanças, para que na ressurreição, Ele me dê uma vida nova, onde eu sou liberto dessa divindade chamada Mamon, de seguir a Mamon e de seguir meus desejos. Eu creio que esse é o desejo do Senhor, nos fazer livres
E a libertação vem pelo conhecimento. É o que vocês estão tendo aqui. O conhecimento da palavra. Libertadora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Desejo a vocês a liberdade da vida de Cristo. E que vocês possam ser instrumento na vida das suas famílias, na vida dos seus filhos. E tenham famílias firmadas na palavra de Deus, nas finanças e em tudo que cerca o nosso testemunho. Obrigado a todos e despeço em nome de Jesus.